A chuva dificultou o arranque, mas a vontade dos participantes foi suficiente para dar início à primeira ronda do Campeonato de Portugal de Clássicos e Clássicos 1300. No circuito Estoril, 2 corridas colocaram à prova os inscritos e foram mote de partida para as primeiras pontuações da época. João Macedo Silva foi o grande vencedor do primeiro round, apesar de ter arrancado mal. O Porsche 911 RSR recuperou o primeiro lugar após ultrapassar Rui Costa, que aproveitou o desaire inicial do adversário. Atrás estava Rui Azevedo, condutor do Forscore RS 1600, seguiu na direção do pódio até à quarta volta, mas perdeu a posição para Pedro Bastos Rezende, que saiu do 6º posto pronto para atacar os lugares cimeiros. A recuperação foi rápida e o piloto do Porsche 911 conseguiu estar perto de Macedo Silva. Na 8ª volta fez 1 minuto, 56 segundos e 827 milésimas, garantindo o segundo lugar do pódio na geral e na categoria H75. Seguiu-se a Legião dos Cortes, liderada por Rui Azevedo, terceiro na categoria, Joaquim Jorge, Rui Costa e Jorge Areia. Depois dos H75, os mais velozes em pista foram os carros da categoria GR5. Luís Carlos também não teve um arranque fácil, mas a partir da quarta volta recuperou terreno e levou o Ford à vitória. Uma adrenalina total. Fui com pneus slick, chovia, fomos com pneus slick, foi uma aposta, a pista começou a secar, perdi bastantes posições no arranque, mas depois, com a pista ao secar, comecei a ganhar, a recuperar e acabei por ficar em primeiro. Correu muito bem. Atrás ficou o Marco Pinto, que ainda conseguiu liderar a categoria por 4 voltas para depois perder terreno. Já João Cruz fechou o pódio. No histórico 71, mérito da vitória foi para Joaquim Soares, ele que subiu 4 posições logo no arranque da prova e venceu com uma vantagem de 35 segundos e 17 milésimas. Bruno Pires terminou os 20 minutos de prova na segunda posição, à frente do Porsche 914-6, conduzido por João Vieira. Quanto aos históricos 81, a primeira corrida não os favoreceu. É que, apesar de terem pódio da categoria, nenhum dos 3 inscritos completou a prova, ficando o quarto não classificado. Pedro Poças fez primeiro, seguido de Nuno Augusto e Fernando Xavier. Nos clássicos 1300 foram os Datsun 1200 a assumir o comando, tanto no campeonato H71 como em H75. Em H71, Bruno Pires superiorizou-se a Paulo Miguel e inscreveu o nome no quadro de honra. Cândido Monteiro fechou o pódio à frente de Veloso Amaral, que triunfou na classe 1000. Nos 1300 H75, o vencedor foi José Fafiães, que viu a bandeira de xadrez primeiro que João Braga, segundo classificado. Na segunda corrida, Macedo Silva mostrou-se implacável e foi novamente o primeiro a ultrapassar a linha de meta. Desta vez o arranque foi mais tranquilo, o que possibilitou 20 minutos de domínio na corrida. A verdadeira luta travou-se entre o segundo e o terceiro lugares, com Rui Costa a sair mais satisfeito, levando o Forscore RS 1600 para a segunda posição do pódio. Joaquim Jorge fechou em terceiro, apesar de acusar alguns problemas na direção do carro. Os scores foram os protagonistas do dia e a categoria GR5 não fugiu a esta regra. Luís Carlos protagonizou o segundo primeiro lugar do dia e segue na frente na luta do campeonato. Se na primeira manga foi precedido de Marco Pinto, na segunda foi a vez de Luís Santos ocupar o segundo posto. João Cruz igualou a corrida 1 e conquistou o terceiro lugar. No histórico 71, Bruno Pires subiu um lugar no pódio face à ronda anterior e conquistou a vitória na categoria. João Vieira igualou o feito e ascendeu à segunda posição, abandonando o último lugar do pódio, que foi ocupado por Bruno Duarte. A sorte não esteve do lado dos históricos 81 e foi a vez de Pedro Poças não conseguir terminar a prova. Fernando Xavier alcançou o primeiro lugar, redimindo-se da desistência na primeira corrida. Isto chama-se mesmo o começar mal para acabar bem. Ontem tive problemas com o filtro de óleo, me saltou. Hoje de manhã apostei na lotaria, fiz a aposta errada, fui com pneus de chuva. A 3 voltas do fim, o pneu arrebentou. Ainda dei mais 2 voltas em cima dele. Infelizmente depois o capô abriu e tive que desistir, mesmo na última volta. Ainda me classifiquei, felizmente. Agora, parti em último e foi recuperar um bocadinho de raiva. Não cheguei ao meu lugar natural, mas andei lá perto. Portanto, estou satisfeito e com o andamento que fiz agora de tarde. O Forscore MK2 Nuno Augusto igualou o pódio alcançado anteriormente e terminou a etapa com 2 segundos lugares na categoria. Nos clássicos 1300, Bruno Pires venceu, batendo Fernando Xarais. Cândido Monteiro fechou o pódio na categoria H61 à frente de Veloso Amaral, que triunfou na classe 1000. José Fafiães voltou a ser protagonista nos 1300 H75 e viu a bandeira de xadrez primeiro que João Braga, que assumiu a segunda e derradeira posição tanto na primeira como na segunda corrida.